Que a bondade, cheio da graça e cheio da paz de Cristo, seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Eu gosto muito de compartilhar a palavra de Deus, muito mesmo, de ouvir, de aprender. Hoje mesmo estive um tempo com meu genro, com a minha filha, e foi tão especial a gente falar do Evangelho. Com minha esposa sempre estamos falando, com os irmãos, e estamos estudando Efésios. Uma das coisas que eu procuro é fazer desses vídeos algo bem simplificado, sem chamar muito atenção, para que a gente realmente foque na palavra de Deus. E eu quero convidar você, quero pedir para você abrir a tua Bíblia. Vamos estar lendo hoje Efésios, capítulo 3, começando aqui no versículo 1. A meditação, o texto é do verso 1 até o 13. Eu convido você para estar lendo, tá bom? Na tua casa, estudando. Mas eu quero dar ênfase a 3 pontos importantes que eu vejo quando Paulo fala dos gentios e da vocação que ele tinha para com eles. São 3 palavras-chave que eu anotei aqui e quero compartilhar. Primeira, responsabilidade por outras pessoas. Segundo, entendendo o propósito. E terceiro, reconhecimento e humildade. Nesses versículos eu vejo, pelo menos, essas 3 características do ministério do apóstolo Paulo. Não dá para mim abordar em poucos minutos tanta riqueza de todos esses versículos. Por isso eu estive pensando, quero ser objetivo e entender da parte do Senhor o que Deus quer que eu possa compartilhar. Então, vamos lá. Primeiro, anote, responsabilidade por outras pessoas. E você, como um seguidor de Jesus, eu como seguidor de Jesus, eu te pergunto, você tem responsabilidade para com outras pessoas? Me refiro responsabilidades espirituais. Uma das coisas que eu tenho visto nos dias atuais é uma quantidade imensa de cristãos que eles não querem assumir responsabilidades. Como pastor, eu vejo isso acontecendo de vez em quando. Tá lá, pastor, eu quero entregar o ministério, mas a pessoa não entrega o trabalho, não entrega os compromissos da vida. O que acontece? E tem outro detalhe, às vezes uma pessoa está exercendo uma função na igreja local, mas ela não tem aquele compromisso semanal com aquelas pessoas que ela está ali desenvolvendo. Pode até ser o meu caso, como pastor, eu prego no domingo, mas durante a semana não quero saber de ninguém. Está errado? Um diácono, um ministro do louvor, pessoas que podem estar ocupando posições, mas não querem, de fato algum, assumir responsabilidades. Eu defino sempre que o nível de maturidade cristã é quando eu tenho o entendimento e assumo de fato o compromisso de cuidar de outras pessoas, discipulando, fazendo com que elas cresçam no Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto que eu vejo aqui e vou pegar a base bíblica da passagem de hoje para isso. O segundo é que Paulo entendia o propósito pelo qual Deus tinha trazido ele para viver naquela geração. E também esse é um outro assunto que eu vejo, que é uma crise de muitos cristãos que eles não sabem, não entendem, não estão captando, não estão entendendo. Um monte de cristãos que eles se perdem na vida, saem do propósito de Deus, começam a se relacionar de forma ilícita. Eu estou lendo um livro muito importante, de algo muito forte que Deus está movendo no meu coração, da minha esposa também, para um trabalho com homens, um trabalho com mulheres. E o assunto ali, o irmão falava algo tremendo, ele falava algo que hoje em dia a gente chama pecado de problema, quando pecado é pecado, ponto. Pecado é pecado com consequências de pecado. Então a gente pega e faz isso, perde-se o propósito da vida, sai fora da vontade de Deus e a gente acaba depois perdendo também esse entendimento das Escrituras, da palavra do Senhor.
Eu pergunto, você está entendendo qual é o propósito de Deus para você agora? Se Jesus voltar agora, você está vivendo esse propósito? E o terceiro ponto que eu vejo era o reconhecimento de Paulo juntamente com a humildade. Ele entendia que tudo que ele estava fazendo não era na força do braço dele. Domingo passado eu preguei isso na Igreja Vida Plena, do empoderamento. Esse assunto está tremendo. Até fiz o comentário do celular. Não posso te mostrar meu celular porque eu estou usando exatamente ele agora para gravar esse vídeo. Mas o exemplo do celular. O celular não auto se carrega. Ele precisa de um cabo que vai numa tomada e aí carrega ele. Não tem como, não tem outro jeito. Então nós estamos falando de coisas que não são possíveis. Eu me autoempoderamento. Não existe. Isso é completamente fora do Evangelho, fora da palavra de Deus. E Paulo, diante do poder que operava na vida dele, ele reconhecia que não vinha dele. Ele teve humildade para isso. Uma vez que eu tenho dito esses 3 pontos que quero abordar com vocês dentro dessa passagem de Efésios capítulo 3, do verso 1 até o versículo 13, então eu quero ler com você essas 3 passagens. A primeira, falando sobre responsabilidade para com outras pessoas. Versículo 1. Olha comigo. Verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo, por amor dos irmãos, ele era um prisioneiro de Cristo. Ele entendia a responsabilidade dele. A Bíblia, a mensagem, vem escrito assim, essa parte. Depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Paulo, preso em Cristo, ele entende que precisa servir aos gentios, aos não-judeus. Então ele assume a sua responsabilidade. Maturidade é isso, é quando eu assumo responsabilidades para com outros. Eu me lembro de Jesus na cruz, no capítulo 19, verso 26 e 27. Olha o que diz. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Verso 27. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Só os 2 estavam diante da cruz. Todos os discípulos tinham desaparecido, Pedro olhando lá de longe. Mas aqui eu vejo Jesus na cruz, é o que a Bíblia está dizendo, e sem medo de se declarar discípulo de Jesus, estava lá João, o apóstolo amado, e Maria, mãe de Jesus. Jesus na cruz, imagina comigo, olha para João e diz assim, eis aí tua mãe. O que Jesus estava dizendo? Cuide dela, tenha responsabilidade por ela. E depois, Maria, eis aí teu filho, cuide dele, tenha responsabilidade por ele. A história cristã conta que João, quando veio a perseguição, ele foi embora de Jerusalém e levou Maria com ele. Também um outro irmão, segundo a história cristã, isso não relata a Bíblia, chamado Prócoro, que era um dos diáconos de Atos 6. Eles vão para Éfeso. João é pastor lá. Ele foi preso, jogado na ilha de Patmos, teve a revelação do Apocalipse e, segundo a tradição cristã, Maria morreu na Turquia, na região de Éfeso. João cuidou dela, João foi responsável com ela, ela foi responsável com João. E uma coisa que eu aprendo aqui, pegue isso, eu aprendo que a gente entende isso quando estamos diante da cruz, quando estamos com Jesus, crucificados com ele. Eram os 2 que estavam lá. Jesus não podia pedir isso para Pedro, que estava cheio de medos e escondido. Jesus não podia pedir isso para os discípulos, que estavam tão distantes. Mas Jesus pediu para João, se você está crucificado com Cristo, se você vive a vida de Deus, você vai então você vai entender que você tem responsabilidade para cuidar de outras pessoas. E a pergunta é, quantas pessoas que você está cuidando? Segundo, versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante do seu poder. Aqui estão os outros 2 aspectos.
fui constituído ministro. Ele entendeu o propósito. Ele queria dizer, é por causa disso que eu dedico a minha vida em ajudar a todos que entendam a mensagem e a responder ao seu apelo. Paulo entendeu, eu me dedico, eu vivo em função disso, eu fui constituído um servo. Você entende qual é o teu propósito de vida? Você está cumprindo ele? E depois, no mesmo versículo 7 de Efésios 3, segundo a força operante do seu poder. Aqui Paulo cai por terra toda a ideia de coach, pastor coach, toda a ideia de autoajuda, toda a ideia de empoderamento. Não entra aqui. Paulo está dizendo, eu reconheço que tudo isso eu faço segundo a força operante do seu poder em mim. Ele quer dizer, não é por minha causa, não é por minha capacidade, é capacidade que vem da força do Espírito Santo que está em mim. Eu deixo esta palavra para a tua reflexão e desejo que o Espírito Santo use esses minutos para impactar você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.